Pessoal, nós vamos estar aqui agora avaliando 2 semanas de uso, tá? Mas não é pelo tempo. Eu peguei esse final de semana e fui pegar várias estradas diferentes, tá? Com situações diferentes. Não peguei rodovia, peguei cidade, peguei curva longa, curva curta, peguei estrada ruim propositalmente para a gente ter uma avaliação mais próximo da prática, tá? Então vou estar elencando aqui e comentando sobre cada uma dessas avaliações. E no final vou dar a minha opinião. Ó, curvas curtas, parecida com essa da imagem, eu não encontrei dificuldade nenhuma. Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele sai da curva normalmente. Você nem percebe a diferença. Curvas longas eu já percebi uma diferença. Como a moto está inclinada e a lateral do pneu, aquela banda lateral do pneu, ela é macia. Se você for ver, ela é bem mole. Então a impressão que me dá é que quando você está virando, o pneu, né, ele acaba deformando um pouco ali, até bom porque cria uma aderência maior. Porém, se tiver uma saliência, mesmo que pequena, você percebe, tá? Como se o amortecedor tivesse regulado na carga mínima. Essa é a sensação que eu tive. Na rodovia, apesar dela ser plana, ela tem um pequeno declive, né, para um dos lados. E aí você percebe que é para escoamento da água, mas você fica andando muito ali no contra-esterço. E isso incomoda, tá? Quando você compara com o pneu normal, isso acaba incomodando. Você vai fazer uma viagem mais longa, você sempre vai procurar ir mais no meio da pista, vamos dizer assim. Mas se você tiver que andar num canto, né, em um dos cantos, você vai perceber um incômodo, tá? Pequeno, mas é um incômodo. Dá para se adaptar? Dá para se adaptar. Mas esse incômodo existe. Nessa próxima avaliação eu não vivi, tá? Mas eu vou dar a minha opinião durante esse teste que eu fiz. Eu fiquei preocupado com borracharia. Por quê? Quando eu coloquei o pneu, foram necessários 150 libras para talonar. E eu fiquei imaginando, se meu pneu furasse e eu tivesse que desmontar o pneu, será que depois daria para montar isso na estrada? Lembrando, tá? No meu caso, é uma Vulcan 900 com roda arraiada, ou seja, tem câmera. Eu sou obrigado a desmontar. A percepção que eu tive foi a seguinte, do modo geral. É como se eu estivesse dirigindo numa pista que sempre iria aparecer alguma irregularidade. Quando você pega uma moto e dirige, por exemplo, numa estrada de terra, mas aquele chão bem batido, ela vai bem. Mas em alguns lugares tem um buraco, algum lugar tem um desnível. É como se você estivesse dirigindo assim em uma estrada. Então, constantemente, você tem que ficar ajustando a moto. Nada grave, dá para você se adaptar. Mas é como se você comprasse uma moto custom para andar na estrada de terra, tá? É assim que eu estou avaliando. Sem exagero, tá? Sem exagero, não é aquela estrada ruim. É uma estrada de terra boa. Mas constantemente, eu via que eu tinha que ficar fazendo contra-esterço numa rodovia. Eu via que numa estrada, por exemplo, vicinal, você tinha algumas irregularidades, você tinha que ficar corrigindo, tá? Por quê? Porque a pista é ruim, tá? Então, por exemplo, você pega uma pista igual essa aqui, ó. Tá vendo? Onde passa o caminhão, ela ficou deformada. Essa deformação, quando você passa, você sente na hora a moto jogar para um lado. E aí você tem que corrigir, tá? Então, essa é uma avaliação que você consegue ver que é grande, né? O caminhão já deformou bastante a pista. Mas imagine isso numa escala menor. Então você está constantemente corrigindo. É isso que eu percebi, tá? Isso me causou um certo desconforto. Então, quer dizer, eu tinha momentos bons que eu falo, nossa, o pneu de carro não faz diferença nenhuma, vamos embora. E tinha momentos que eu falava, mano, tá incomodando. Se você pegar a mesma moto, uma com pneu de carro e outra com pneu de moto, e passar nessa mesma estrada, você vai perceber a diferença. Não, no resumo final ficou assim, ó. Você colocou o pneu de carro na moto, você vai fazer curva normal, você vai fazer, a rodovia vai andar bem, vai ter um pequeno incômodo nessas situações que a rodovia for inclinada mais para um lado, entendeu? Borracharia eu não vivi, mas eu acho que é uma preocupação que tem que levar em consideração, porque você vai fazer uma viagem longa. A percepção do piloto, isso vai de cada piloto, né?
Eu estou falando que para mim foi um incômodo. Eu não me senti muito confortável em certas situações, principalmente aonde você tem uma pista mais irregular. Eu não falei da frenagem, mas a frenagem ela tem um ganho, tá? Por ela ter uma área maior, eu percebi que ela freia melhor e ela não joga de lado. Isso é muito importante. Então isso eu achei um ponto super positivo. Eu freiei e ela, em vez de rabiar, ela não rabiou, ela manteve reto. Tá? Então alguns fatores, colocando na balança, me deixa na dúvida se eu continuo ou não. Só que eu não estou avaliando, tá? Lembrando, eu não estou avaliando a parte financeira. Eu só estou avaliando a parte de pilotagem. Ou seja, eu tenho uma moto custom para curtir a estrada. Então eu não quero ter incômodo, não quero ter essa preocupação. Para quem já fez cross, ou para quem pilota uma moto em estrada de terra, não vai perceber diferença nenhuma, porque esses incômodos ele já vive corrigindo. E para quem quiser se adaptar com isso, também vai se adaptar em pouco tempo. Eu acredito que numa viagem longa ou em questão de tempo, ele vai se adaptar. Então para ele vai ser algo normal. Quando ele tiver uma irregularidade, vai ser normal ele ficar corrigindo, tá? Só que se você pegar depois uma moto emprestada de alguém e andar nela, você vai ver essa diferença. Você vai falar, pô, eu não preciso ficar corrigindo. Essa foi a sensação que eu tive. Então, estou avaliando se eu vou continuar ou não.